Na madrugada em que tanques começaram a descer das montanhas de Minas em direção ao Rio de Janeiro, o telefone não parava de tocar no Palácio da Liberdade. Generais falavam em salvar a pátria, ministros em resistir até o fim. João Goulart, em Brasília, queria saber de uma coisa só: de que lado ficaria o governador de Minas Gerais. E naquela noite apertada por horas que pareciam segundos, um homem magro, de óculos, quase sempre discreto, de repente era o centro de gravidade de um país inteiro. O nome dele, José de Magalhães Pinto. O civil que tinha nas mãos a chave para um golpe de Estado. Mas para entender como esse rapaz do interior chegou ao ponto de decidir o destino do Brasil, é preciso voltar muito, muito antes daquela madrugada. Voltar a uma cidade de sinos e ladeiras de pedra, no coração de Minas Gerais. São João del Rei. Começo do século XX. O Brasil ainda era um país rural, desigual, preso à poeira das estradas de terra. Em 1909, nasce ali José de Magalhães Pinto, em uma casa simples, onde o barulho da rua se misturava ao das conversas políticas que seu pai levava para a mesa do jantar. Não era uma família poderosa, mas era uma família atenta. Política, em casa, não era assunto distante. Era parte da vida cotidiana, como o café forte nas manhãs frias. Desde cedo, o pequeno José descobriu duas coisas: que o mundo era injusto e que as palavras tinham peso. O menino de olhar sério observava as procissões passando pelas igrejas barrocas. Via senhores importantes conversando em voz baixa. Nas esquinas, percebia a distância entre quem mandava e quem obedecia. Ao mesmo tempo, passava horas com o nariz enfiado em livros emprestados, jornais amassados, qualquer coisa que trouxesse notícias de fora da cidade. Minas podia ser um mundo fechado, mas o garoto queria entender o que existia além das montanhas. Quando a Revolução de 1930 sacudiu o país e colocou Getúlio Vargas no poder, José ainda era jovem, mas já sabia. O Brasil podia mudar pela força. A ordem podia ser rompida de um dia para o outro. São João del Rei via soldados passando, boatos circulando, o medo e a esperança caminhando lado a lado. E no meio desse cenário, o adolescente Magalhães Pinto começou a formar uma convicção silenciosa. Quem quisesse sobreviver à política brasileira precisava aprender a se mover nas sombras, a negociar antes de gritar, a falar baixo e, mesmo assim, ser ouvido. Não foi por acaso que ele escolheu o direito. Em Belo Horizonte, a capital que crescia sob o eco de martelos e motores, o jovem estudante desembarcou com uma mala simples e ambições enormes. A cidade era outra. Prédios surgiam, bondes cortavam as ruas, e uma nova geração de mineiros chegava com a mesma pergunta: como conquistar um lugar nesse país em ebulição? Entre salas de aula abafadas e corredores cheios de fumaça de cigarro, ele foi aprendendo a linguagem dos códigos e das leis, mas, principalmente, a linguagem das alianças. Na faculdade, Magalhães Pinto não era o orador mais brilhante, aquele que incendiava auditórios com discursos inflamados. Ao contrário, ele observava, guardava nomes, anotava frases. Sabia que, na política mineira, quem aparecia demais assustava. Quem se mostrava cedo demais perdia o timing. Minas era a terra do falar pouco e agir muito, do bilhete passado de mão em mão, da conversa ao pé do ouvido num café de esquina, e ele entendia isso melhor do que muitos colegas que sonhavam com holofotes imediatos. Para sobreviver na Belo Horizonte que se modernizava, ele trabalhou, advogou, aproximou-se do mundo dos negócios. Aos poucos, foi entrando no círculo dos que mandavam no dinheiro. Banqueiros, industriais, donos de jornais. Ali, compreendeu uma outra lei não escrita. No Brasil, o poder político e o poder econômico se alimentam um do outro. E se você quer mandar, precisa estar onde o dinheiro circula. Foi assim que o advogado do interior começou a se transformar em banqueiro, diretor, articulador. Um homem que sabia conversar tanto com o dono da fazenda quanto com o gerente do banco. Enquanto isso, a política nacional virava de ponta cabeça. O Estado Novo de Vargas, a ditadura, a censura, os presos políticos. A democracia entrava e saía de cena como um personagem secundário. Outro jovem mineiro despontava aos poucos. Juscelino Kubitschek, médico, carismático, brilhante nos palanques. Se, em São João del Rei, o jovem Magalhães aprendera a desconfiar do poder, em Belo Horizonte ele aprendeu a desconfiar do brilho fácil. O contraste entre os dois mineiros não passava despercebido. De um lado, JK, expansivo, sorridente, promotor de grandes obras. Do outro,
Magalhães, reservado, calculista, mais confortável nos bastidores do que sob os refletores. Esse contraste vai se transformar com o tempo em algo maior, em um duelo silencioso de visões de país. Juscelino acreditava num Brasil que avançava a qualquer custo, construindo Brasília, abrindo estradas, se endividando se fosse preciso. Magalhães, atento aos números, aos balanços, às contas, via com desconfiança esse otimismo frenético. Mas nos anos 40 e 50, ele ainda estava em processo de construção. E a ferramenta para dar o próximo passo era inevitável: um partido político. Naquele cenário de pós-guerra, de retorno à democracia, ele se aproxima da União Democrática Nacional, a UDN. Para muitos, a UDN era o partido da moralidade, dos homens de bem contra a herança de Vargas. Para outros, era a expressão do conservadorismo, das elites incomodadas com o avanço das massas. Para Magalhães Pinto, a UDN era, sobretudo, um instrumento. Ali, ele encontra um espaço para canalizar sua habilidade de articulador. Não era o tribuno estrondoso, e isso, na UDN, podia ser até uma vantagem. Alguém precisava organizar, contar votos, negociar apoios, costurar acordos que os discursos inflamados não resolviam. Em 1950, enquanto Juscelino se preparava para ascender no cenário nacional, Magalhães dá o passo decisivo. Candidata-se a deputado federal por Minas Gerais. A campanha, num país ainda sem televisão em massa, era feita de comícios improvisados em praça pública, visitas a cidades pequenas, apertos de mão, promessas murmuradas em paróquias, clubes, sindicatos patronais. Ali, o talento mineiro de conversar em pequenos grupos, de ouvir mais do que falar, fez diferença. Ele é eleito. O rapaz de São João del Rei chega à Câmara dos Deputados. Brasília ainda não existia. O centro do poder era o Rio de Janeiro, cidade de praias e palácios, de boemia e conspirações. Nas galerias do Congresso, Magalhães observa mais uma vez: os udenistas expelem discursos inflamados contra o populismo. Os trabalhistas defendem Vargas, defendem direitos trabalhistas, falam em povo. Entre essas forças, um mineiro discreto aprende a arte mais difícil: a de pesar cada palavra. Ali, num corredor qualquer cheirando a café requentado, nascia o deputado que, anos depois, iria conversar com generais sobre tanques nas ruas. Na Câmara, ele ganha fama de articulador de bastidor. Não é o tipo que se destaca nas manchetes pela frase de efeito, mas o tipo cujo nome aparece nas listas de homens fortes que decidem votações. É o homem do telefonema certo, da reunião discreta na casa de alguém em Laranjeiras, do jantar reservado onde se definem destinos de ministérios e emendas. Quem olha de fora talvez não veja nada demais. Mas no jogo real do poder, esse tipo de atuação pesa toneladas. À medida que os anos 50 avançam, o Brasil entra numa corrida contra o relógio. Industrialização acelerada, urbanização caótica, crises econômicas que vão e voltam. O governo Juscelino Kubitschek, com seu lema 50 anos em 5, transforma a paisagem. Carros nas ruas, fábricas, Brasília nascendo do nada no Planalto Central. Para muitos, é o sonho modernizador. Para outros, é uma aposta arriscada, com dívidas crescendo, inflação ameaçando. Magalhães Pinto observa esse Brasil e enxerga por trás do entusiasmo o risco de colapso e a oportunidade política. Em Minas, a situação também é de disputa permanente. O Estado é a síntese do país. Rico em recursos, cheio de desigualdades, com elites tradicionais e uma classe média urbana em expansão. Quem controlar Minas, controla uma fatia decisiva do tabuleiro nacional. E no meio desse tabuleiro, a figura de Juscelino ainda projeta uma sombra longa, mesmo já ocupando a presidência. Ser governador de Minas significa, em parte, dialogar com esse legado e confrontá-lo. Nos bastidores, começa a se formar uma ideia perigosa e sedutora. E se Magalhães Pinto, o deputado articulador, o banqueiro influente, se tornasse candidato ao governo de Minas? Para alguns, parecia ousadia demais. Ele não era um grande orador, não era uma figura popular, mas para outros, justamente por isso, ele podia ser o nome certo. Um governador que entenderia de finanças, que falaria a linguagem dos empresários, que poderia fazer frente ao projeto desenvolvimentista de Juscelino, oferecendo uma alternativa responsável, equilibrada, moralizadora, palavras que em períodos de crise soam como música. Havia, porém, um obstáculo concreto: concorrentes. Minas tinha quadros fortes, lideranças experimentadas, inclusive um mineiro de fala mansa e talento igual,
se não maior, para a articulação. Tancredo Neves. Tancredo vinha de outra tradição política, mais ligada ao PSD, mais próxima de Juscelino, mais aceitável para certos setores moderados. O confronto entre Tancredo e Magalhães não seria apenas uma eleição qualquer. Seria a materialização daquele embate mais profundo. O Brasil do impulso desenvolvimentista versus o Brasil da prudência conservadora. E, para além disso, um duelo pessoal entre dois mestres da conversa de bastidor. O relógio começou a correr. As eleições se aproximavam, e Magalhães sabia que não tinha o carisma imediato de um JK, nem a imagem conciliadora de Tancredo. Não teria uma segunda chance. Ou ele conquistava o Palácio da Liberdade naquele ciclo, ou passaria a vida como homem de bastidor, influente, respeitado, mas sempre um passo atrás do poder máximo estadual. Para alguém que crescera vendo a política como o lugar onde os fortes decidem e os fracos obedecem, ficar permanentemente nos bastidores já começava a soar como derrota silenciosa. Então, ele fez o que sempre soube fazer de melhor. Montou uma operação. Em vez de apostar tudo em discursos inflamados, passou a viajar Minas de ponta a ponta, não apenas para comícios, mas para conversas, longas em fazendas, encontros discretos em gabinetes, negociações silenciosas com prefeitos, vereadores, lideranças locais. Cada cidade, cada distrito, cada associação comercial e agrícola era vista como um ponto de apoio num grande tabuleiro. Era a velha política mineira elevada ao máximo. Menos palanque, mais xícara de café, menos praça pública, mais escritório fechado. Enquanto isso, o país fervia. As tensões sociais aumentavam. Greves e manifestações se tornavam mais frequentes. O medo do comunismo era alimentado por setores conservadores e pela Guerra Fria que dividia o mundo. Qualquer eleição passava a ser lida não só como uma disputa local, mas como um capítulo a mais na grande batalha ideológica global. Magalhães Pinto, com seus contatos no meio empresarial e mesmo entre militares, sabia que havia gente poderosa de olho na eleição em Minas. Não por acaso, as pressões se intensificaram. Era preciso vencer. E vencer rápido. Esse clima de urgência atravessou a campanha. A cada comício de Tancredo vinha a preocupação. E se as massas se encantarem com o discurso moderado mas popular do adversário? A cada visita a um líder local indeciso, a pergunta: de que lado ele vai estar na hora da apuração? Não era apenas uma disputa de votos. Era uma corrida contra o tempo para consolidar alianças antes que a maré nacional mudasse. O relógio eleitoral marcava datas, mas, na cabeça de Magalhães, o relógio era outro. O de um país que se aproximava de um ponto de ruptura. Numa noite tensa de Belo Horizonte, numa sala cheia de fumaça, mapas eleitorais espalhados sobre a mesa, listas de municípios riscadas, à mão, alguém perguntou a Magalhães se ele estava preparado para perder. Ele, que raramente dramatizava, teria respondido com frieza mineira: não entrei para perder. Não era apenas uma frase de efeito. Era a síntese de uma trajetória. O garoto que cresceu olhando o poder de fora, agora se via a poucos passos do coração da máquina estadual. Perder significaria voltar ao papel de coadjuvante. Vencer significaria abrir a porta para algo ainda maior e mais perigoso, que ele talvez ainda não conseguisse dimensionar. Quando as urnas foram abertas e os resultados se consolidaram, Minas acordou com um novo governador eleito. José de Magalhães Pinto, o homem das conversas discretas, o articulador de bastidor, o banqueiro que preferia reuniões a comícios, havia derrotado concorrentes de peso, incluindo aquele mineiro que muitos viam como sucessor natural de Juscelino. Ali, naquele momento, o duelo silencioso com a outra visão de Brasil se inclinava a seu favor. Mas havia um detalhe que poucos perceberam na euforia da vitória. Ao assumir o governo de Minas, Magalhães não iria apenas comandar estradas, escolas, hospitais, políticas agrícolas. Ele assumiria o controle de um dos maiores aparelhos policiais do país, de uma estrutura administrativa imensa, de uma posição estratégica, entre o Rio de Janeiro e Brasília, uma posição capaz de inclinar, anos depois, o destino de uma nação inteira. Enquanto ele subia a rampa do Palácio da Liberdade, sob aplausos, muitos viam apenas um novo governador. Ele, porém, talvez já intuísse. O relógio que contava a sua própria ascensão agora começava a marcar algo muito maior. E quando, poucos anos depois, o telefone tocasse de madrugada, com generais do outro lado da linha e o presidente da República em risco, seria justamente esse homem de fala baixa e decisões calculadas que teria que escolher
em poucas horas, de que lado da história ele ficaria. O mesmo homem que, aos olhos de Minas, havia sido eleito para construir escolas, abrir estradas e pacificar o jogo político, começou o governo mandando fortalecer quartéis, reorganizar a polícia e montar um gabinete de crise permanente. Na rua, o discurso era de equilíbrio e responsabilidade. Dentro do Palácio da Liberdade, a conversa era outra. Listas de oficiais confiáveis, relatórios sobre sindicatos, mapas com rotas de deslocamento de tropas. Enquanto o povo comemorava o novo governador civil, José de Magalhães Pinto já planejava como usaria aquele mandato para algo muito maior: impedir que seu principal rival político, o presidente João Goulart, consolidasse poder suficiente para tornar irreversível um projeto de país que ele considerava perigoso. E o relógio já tinha começado a correr. Os primeiros meses de governo foram vendidos como um choque de gestão séria em contraste com o estilo expansivo da era Juscelino. Magalhães falava de contas públicas, de austeridade, de administração moderna, sempre sublinhando, nas entrelinhas, que o tempo do Jai, Dieu, Jai, Diassi, Brasil eufórico tinha acabado. Em Minas, isso significava cortar gastos, enfrentar interesses, bater de frente com grupos que se acostumaram às benesses do desenvolvimentismo. Nos corredores, repetia-se que ele era o governador banqueiro, que entendia de números, não de palanque. Mas por trás da vitrine da responsabilidade fiscal havia outra agenda, silenciosa: transformar Minas no centro nervoso de uma alternativa conservadora ao projeto nacional representado por Goulart. E, por tabela, vencer também o duelo subterrâneo com outro mineiro habilidoso, Tancredo Neves, que preferia o caminho da conciliação. Essa disputa não era apenas simbólica. Cada acordo, cada cargo distribuído, cada diretoria de estatal mineira ocupada tinha também um cálculo nacional. Magalhães sabia que, se quisesse ir além de Minas, precisava mostrar a empresários, militares e líderes regionais que o seu estilo dava resultado, que era possível administrar sem ceder ao que chamava, em conversas reservadas, de aventuras populistas. Ao mesmo tempo, observava Tancredo costurar alianças em Brasília, transitar com desenvoltura entre trabalhistas, pesedistas, setores moderados, defendendo a tese de que ainda era possível salvar a democracia com reformas negociadas. A rivalidade entre esses dois mineiros, até então restrita aos bastidores, começava a se tornar um duelo de modelos para o Brasil. Um duelo que o tempo iria transformar em algo mais urgente, quase militar. Lá fora, o mundo se dividia em dois blocos sob a sombra de mísseis e guerras por procuração. Dentro do Brasil, essa mesma lógica da Guerra Fria era simplificada até o maniqueísmo. Ou você estava com a civilização ocidental, ou com o comunismo. João Goulart, com seu discurso de reformas de base, aproximação com sindicatos, defesa de mudanças estruturais na terra, no sistema financeiro e na educação, passou a ser pintado como um risco existencial. Grupos empresariais, setores da igreja, parte da imprensa e muitos oficiais de alta patente olhavam para Brasília com desconfiança crescente. E onde buscavam, com frequência, um ponto de apoio civil respeitável. Em Minas, no governador que falava baixo, vestia terno escuro, citava números e prometia restaurar a confiança. Magalhães Pinto passou a ser visto, em jantares discretos e reuniões de porta fechada, como o candidato ideal a líder civil de uma solução de força. Em público, ele andava na corda bamba. Não podia se assumir abertamente como conspirador sem arriscar desgastar sua imagem junto ao eleitorado mineiro, nem se comprometer cedo demais com generais impacientes. Em privado, multiplicava encontros com oficiais, jantares em casas discretas, conversas em clubes militares, viagens técnicas, que, na verdade, eram oportunidades para medir lealdades. Ordenou o reforço da Polícia Militar de Minas Gerais, não apenas com armamentos e viaturas, mas com treinamento, doutrina, um discurso de defesa da ordem que rapidamente deixou de ser pura retórica. O aparelho policial e militar sob sua influência passou a operar como uma espécie de laboratório de reação ao que ele via como avanço do radicalismo. Um governador civil, eleito pelas regras democráticas, testava até onde poderia ir transformando seu estado em retaguarda de uma futura ruptura. Enquanto isso, mantinha com João Goulart uma relação calculadamente ambígua nas visitas oficiais, cumprimentos cordiais, fotos sorridentes, discursos sobre cooperação federativa.
Nas conversas à sombra dos flashes, desconfiança total. Goulart via em Magalhães um conservador inteligente demais para ser subestimado. Alguém capaz de liderar uma frente ampla de resistência às reformas. Magalhães via em Goulart não apenas o presidente em exercício, mas o grande obstáculo entre ele e um sonho que confidenciava a poucos. Chegar à presidência da República pela via institucional em 1965, encarnando uma espécie de JK responsável. O problema é que o calendário não esperava. A cada comício de Jango em favor das reformas, a cada greve vitoriosa, a possibilidade de uma vitória conservadora no voto parecia se estreitar. O relógio político marcava uma contagem regressiva silenciosa. O ano de 1963 acentuou esse clima. O plebiscito que devolveu a Goulart plenos poderes presidenciais foi uma derrota clara para a linha que apostava em limitar o presidente. Por meio do parlamentarismo, Magalhães leu aquele resultado como um aviso. A base popular de Jango, embora fragmentada, tinha força real. Se a esquerda conseguisse emplacar parte das reformas prometidas, o capital político do presidente poderia explodir. E aí, em 1965, qualquer candidatura conservadora enfrentaria uma barreira quase intransponível. Foi nesse contexto que o governador mineiro começou a acelerar os contatos com outras figuras-chave do campo oposicionista. Carlos Lacerda, o inflamado governador da Guanabara. Adhemar de Barros, o líder populista de direita em São Paulo. Setores da UDN, do PSD e até dissidentes do PTB. A rivalidade com Goulart, que até então parecia apenas disputa de projetos, ganhou contornos de confronto direto pela sobrevivência política. Para muitos desses líderes, Magalhães oferecia algo que Lacerda, com toda a sua verve, não tinha: previsibilidade. Lacerda era a chama, o discurso. Magalhães, o cálculo frio. Em reuniões que atravessavam madrugadas, discutia-se um plano em 2 tempos: desgastar Jango politicamente até o limite e, se necessário, apoiar uma intervenção corretiva das Forças Armadas. Foi o período em que entidades como o IPES e o IBAD, financiadas por grandes empresários e com simpatias abertas ao bloco ocidental, intensificaram campanhas contra o governo, produzindo filmes, panfletos, relatórios técnicos que circulavam em escolas, quartéis, paróquias. Minas, sob a batuta de Magalhães, tornou-se terreno fértil para essas ações. Ele não aparecia nos panfletos, mas muitos dos que organizavam aquelas campanhas sabiam exatamente quem, em Belo Horizonte, abria portas e facilitava canais. Ao mesmo tempo, Magalhães estreitava laços com generais decisivos. Conversou longamente com Olímpio Mourão Filho, comandante da 4ª Região Militar, sediada em Juiz de Fora. Um homem que trazia no currículo tanto a participação na Revolução de 1930, quanto simpatias antigas pelo integralismo. Falou com oficiais próximos a Castelo Branco. O general que encarnava a tese de uma intervenção limpa, constitucionalista. A mensagem era sempre semelhante. Minas estava pronta para ser o primeiro estado a se levantar caso o governo federal cruzasse certas linhas, pronta para fornecer tropas, logística, legitimidade política, pronta para oferecer na figura de seu governador um rosto civil respeitável para uma operação que, de outra forma, poderia parecer apenas quartelada. Mas havia um ponto crucial: o timing. Agir cedo demais poderia gerar uma reação popular inesperada. Agir tarde demais permitiria que Goulart institucionalizasse as reformas e mudasse de vez a correlação de forças. Março de 1964 foi o mês em que todos os relógios começaram a apitar ao mesmo tempo. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em São Paulo, reuniu centenas de milhares de pessoas, empunhando terços, bandeiras, cartazes contra a República Sindicalista. Não foi um movimento espontâneo. Havia financiamento, estrutura de ônibus, apoio de rádios, bênçãos de bispos. Em Belo Horizonte e em outras cidades mineiras, marchas similares, menores, mas simbólicas, foram organizadas com a ajuda discreta do governo estadual. Magalhães entendeu o recado daquele mar de gente nas ruas. Havia, sim, um clima social propício a uma ruptura, desde que ela viesse. Embalada no discurso de defesa da família, de Deus, da ordem. O contraste era chocante. Onde o governo via reforma agrária e direitos trabalhistas, parte significativa da classe média via ameaça de caos. E era exatamente esse medo que o governador de Minas ajudava a canalizar. O estalo decisivo veio poucos dias depois, com o episódio dos marinheiros no Rio de Janeiro.
Quando João Goulart decidiu apoiar os militares insubordinados, muitos oficiais sentiram que a linha vermelha havia sido cruzada. Se a disciplina nas Forças Armadas ruísse, argumentavam, o país escorregaria para a anarquia. Em encontros urgentes, generais e líderes civis contrários ao governo passaram a falar abertamente em ação imediata. Em Minas, Magalhães recebeu telefonemas em série. Diferentemente de outros momentos de crise, desta vez ele não sugeriu espera. Em conversas com Mourão Filho e outros aliados fardados, defendia que a hora chegara. A janela de oportunidade seria curta. Se Goulart recuasse, se conseguisse recompor parte de sua base, se algum acordo de última hora emergisse, tudo ruiria. Era agora ou nunca. E o nunca significava para ele ver a esquerda consolidar poder e enterrar qualquer chance de um projeto conservador civil ocupar o Planalto. Na noite em que os planos começaram a se transformar em ordens concretas, o Palácio da Liberdade já não parecia sede de governo, mas um centro de operações, mapas espalhados sobre mesas, oficiais entrando e saindo, telefonemas cifrados, emissários correndo para bases militares. Relatórios falavam de possíveis focos de resistência em unidades fiéis a Goulart, de sindicatos dispostos a erguer barricadas, de governadores que poderiam se alinhar ao presidente. Entre uma ligação e outra, Magalhães teria participado de conversas com representantes norte-americanos, avaliando garantias de apoio logístico ao movimento que se armava. Um pedido concreto, registrado em documentos que décadas depois viriam à tona, era simbólico e brutal. Combustível. Gasolina e óleo diesel para manter tanques e caminhões em marcha, caso o governo federal tentasse cortar o suprimento. Um governador civil, eleito pelo voto, pedindo a uma potência estrangeira o insumo básico para sustentar uma rebelião militar contra o presidente legítimo de seu país. Na madrugada de 31 de março, o tempo deixou de ser abstração. De Juiz de Fora, as tropas de Mourão começaram a descer rumo ao Rio de Janeiro, num movimento que, inicialmente, nem todos os altos comandos tinham autorizado. Houve hesitação em quartéis, dúvidas em gabinetes, nervosismo em embaixadas. Em Belo Horizonte, porém, a decisão estava tomada. Magalhães autorizou o apoio logístico mineiro, colocou a polícia militar em prontidão, mobilizou a máquina de comunicação do Estado para difundir, o mais rápido possível, a narrativa que queria impor. Não se tratava de um golpe, mas de uma revolução democrática. Para impedir a ameaça comunista, enquanto tanques avançavam pela madrugada, rádios estaduais recebiam instruções sobre termos a usar, frases a repetir, inimigos a nomear. O duelo com Goulart, que até então era travado por meio de discursos, vetos e negociações, tinha se transformado em corrida de blindados. O que dá a medida do papel de Magalhães Pinto naquele momento não é apenas o apoio aos generais, mas o modo como ele se apresentou ao país. Em pronunciamentos calculados, buscou transmitir calma, legalidade, racionalidade. Falava em salvar a Constituição, em evitar a guerra civil, em garantir as liberdades. Para quem ouviu do sofá de casa, a impressão podia ser de um estadista relutante, forçado pelas circunstâncias a apoiar uma solução extrema. Nos bastidores, porém, não havia relutância. Havia anos de preparação, de aproximação com militares, de construção de uma rede de apoios empresariais e midiáticos, enquanto Jango via seu círculo se desfazer hora a hora, abandonado por governadores que julgava aliados. O governador de Minas se consolidava como um dos pilares civis da derrubada. Na prática, Magalhães estava resolvendo pela força uma eleição que ainda nem tinha acontecido, e na qual temia ser derrotado pelo peso das reformas. O contraste mais dramático talvez tenha sido interno a Minas. De um lado, o governador que dava cobertura política ao avanço das tropas e celebrava nos dias seguintes a vitória da Revolução. Do outro, figuras como Tancredo Neves, também mineiro, também habilidoso, que se colocaram claramente contra o golpe e pagariam um preço por isso. A rivalidade se tornou, então, uma fratura ética. Dois modos de agir diante da crise extrema, Tancredo apostando que ainda era possível salvar a democracia. Magalhães apostando que só um choque de força impediria a aventura de Goulart. Nos dias que se seguiram à queda do presidente, muitos em Minas olharam para essa divisão com perplexidade. Quem tinha razão? O futuro mostraria que nenhum dos dois sairia ileso. Mas naquele abril de 1964, era Magalhães que parecia ter vencido o duelo, emergindo como um dos grandes vencedores civis do novo regime.
A partir dali, o homem discreto de São João del Rei, o advogado que se transformara em banqueiro, o deputado de bastidores que chegara ao Palácio da Liberdade, agora era visto como algo ainda maior. Um dos arquitetos da Revolução de 64. O preço dessa vitória, porém, começaria a aparecer rapidamente. Os mesmos generais que haviam atendido seus telefonemas já não se sentiam na obrigação de obedecer ao governador. A lógica do poder mudara. Quem mandava, de fato, eram eles. E o sonho cuidadosamente acalentado por Magalhães, usar Minas como trampolim para chegar pelo voto à presidência, tinha sido atropelado pelos tanques que ele próprio ajudara a pôr na rua. O relógio, que ele imaginava controlar, passava a ser controlado por outros. Nos próximos anos, ele ainda ocuparia cargos centrais no regime, tentaria influenciar rumos, negociaria apoios, sofreria derrotas. Mas naquela noite em que decidiu que era agora ou nunca, José de Magalhães Pinto já tinha atravessado uma fronteira sem retorno, trocando o jogo lento das urnas pela velocidade devastadora dos quartéis. Ele ajudou a derrubar um presidente e, por um instante, acreditou que o próximo ocupante do Palácio do Planalto poderia ser ele mesmo. Mas quando a fumaça dos tanques se dissipou, José de Magalhães Pinto percebeu um detalhe brutal. Quem segurava a chave do futuro não eram mais os políticos, e sim os generais. O homem que tinha se preparado durante anos para vencer João Goulart nas urnas, agora precisava correr contra um novo tipo de relógio. Um relógio de parede pendurado em gabinete militar, ajustado por oficiais que falavam baixo e decidiam alto. Se quisesse transformar sua vitória no golpe em trampolim para a presidência, teria pouco tempo, muito pouco. Nos primeiros meses após abril de 1964, Minas Gerais viveu uma estranha mistura de normalidade e exceção. Nas ruas, a vida parecia seguir. Bonde, missa, jogo de futebol, casamento na igreja do bairro. Nos porões, prisões, interrogatórios, listas de subversivos que circulavam com carimbos oficiais. No meio desse cenário, Magalhães caminhava pelos corredores do Palácio da Liberdade com a postura de vencedor, mas o rosto tenso de quem já percebia as rachaduras do novo arranjo, aquela revolução que ele ajudara a articular, vendida como um ajuste temporário, começou rapidamente a mostrar dentes permanentes, cassações em série, intervenção em sindicatos, censura crescente à imprensa. E cada assinatura de ai-ai, cada mandato cassado, tornava mais difícil uma volta simples ao jogo democrático que ele imaginara dominar. O duelo com João Goulart tinha terminado de forma fulminante, mas o lugar de adversário principal, na cabeça de Magalhães, não ficou vazio. Ele logo o preencheu com outro nome, outro mineiro, outro habilidoso: Tancredo Neves. Se antes os dois divergiam sobre o melhor caminho para enfrentar a crise, conciliação versus ruptura, agora a disputa era por algo mais sutil e perverso. Quem a história iria absolver? Tancredo, do lado derrotado, transformava-se lentamente em referência moral da resistência. Magalhães, do lado vitorioso, precisava mostrar que seu caminho também produziria resultados, ordem, crescimento, estabilidade. Era como se, a cada escola estadual inaugurada, a cada estrada asfaltada, ele tentasse provar que o preço pago pela queda de Jango não tinha sido alto demais. E o tempo jogava contra. A paciência da população com promessas sempre tem prazo de validade. Ao mesmo tempo, um novo rival surgia, não em Minas, mas no eixo Rio-São Paulo. Carlos Lacerda. O tribuno inflamado, o jornalista que fizera carreira detonando governos, também se via como herdeiro natural da Revolução. Para Lacerda, Magalhães era um conservador excessivamente calculista, disposto a conviver por tempo demais com os generais, se isso lhe garantisse espaço. Para Magalhães, Lacerda era um incendiário imprevisível, capaz de assustar os próprios aliados com sua verborragia e radicalismos. O campo conservador, que até ali parecia unido contra Jango, começou a se fraturar em projetos pessoais. Cada discurso, cada entrevista, cada viagem internacional tinha um subtexto. Quem vai liderar o Brasil pós-golpe? O civil do Palanque ou o governador discreto de Minas? Na cabeça de Magalhães, o plano ainda parecia possível. O calendário oficial marcava a eleição presidencial para 1975. A Constituição dizia que o sucessor de Castelo Branco deveria ser escolhido, por que não ele, governador de um dos maiores estados, articulador da derrubada de Goulart, homem bem visto por empresários e por parte da oficialidade. A contagem regressiva, porém, tinha dois ponteiros diferentes.
o das leis e o dos quartéis. Enquanto ele esperava o momento certo para lançar seu nome, nos bastidores de Brasília circulavam rascunhos de soluções institucionais, que poderiam simplesmente eliminar a disputa antes que ela começasse. O que estava em jogo não era apenas um cargo, mas a própria existência de uma eleição real. Magalhães, que sempre se orgulhara da capacidade de antecipar movimentos, intensificou suas viagens ao Rio e a Brasília. Reuniões discretas com generais do Estado-Maior, jantares com líderes da UDN e do PSD, encontros reservados com empresários que haviam financiado a campanha contra Jango. Em cada mesa, repetia uma versão adaptada do mesmo argumento. Era preciso garantir uma transição segura, com um presidente civil, confiável, comprometido com a ordem, mas capaz de dar ao regime uma aparência de normalidade democrática. Vendia a si mesmo como esse rosto. Em paralelo, monitorava os discursos de Lacerda, que falava em moralizar a revolução, e cobrava dos militares o cumprimento das promessas de democratização. A rivalidade, antes velada, se transformou em corrida aberta. Mas corrida num circuito cujo traçado quem desenhava eram os generais. Foi nesse contexto, em 1965, que o primeiro grande balde de água fria caiu sobre seus planos. O endurecimento institucional avançava, mais rápido que qualquer candidatura. O AI-2 extinguiu os partidos tradicionais, criou a bipartidarização artificial, Arena de um lado, MDB do outro, e concentrou ainda mais poder no executivo. Magalhães, pragmático, alinhou-se à nova legenda governista, ajudando a organizar a Arena em Minas, reforçando sua imagem de pilar civil do regime. Mas a cada ato de exceção baixado, a perspectiva de uma eleição realmente competitiva se afastava a alguns passos. O relógio da política civil começou a desacelerar. O dos generais, ao contrário, acelerava na direção de uma intervenção cada vez mais profunda na vida pública. Nesse cenário, um convite inesperado chegou do Planalto. Castelo Branco queria Magalhães como ministro das Relações Exteriores. Para muitos, era consagração. O ex-governador mineiro, agora chanceler, encarregado de explicar ao mundo o novo Brasil pós-1964. Para ele, era um gesto ambíguo. Por um lado, consolidava sua posição como figura central do regime, ampliando seu raio de ação. Viagens a Washington, encontros na Menose OEA, conversas diretas com diplomatas que pregavam a defesa do Ocidente contra o avanço comunista. Por outro, o afastava do chão eleitoral de Minas, dos acordos locais, das bases que poderiam sustentar uma tentativa futura de chegar à presidência. Ele aceitou, talvez acreditando que um período no Itamaraty lhe daria credenciais de estadista internacional. A cereja no bolo de um currículo presidencial. Como chanceler, Magalhães abraçou a linha de alinhamento automático aos Estados Unidos, reforçando acordos militares, econômicos e de cooperação técnica. Em seus discursos, o vocabulário era o da Guerra Fria. Mundo livre, ameaça vermelha, civilização cristã ocidental. Em reuniões fechadas, explicava aos parceiros estrangeiros que o golpe de 64 tinha sido um mal necessário para impedir que o Brasil escorregasse para uma experiência à la Cuba. Ao mesmo tempo, sabia que boa parte daquela narrativa era construída para consumo externo, para garantir crédito, investimentos, apoio político. Enquanto apertava mãos em salões diplomáticos, crescia dentro dele a inquietação. Quanto mais o país se comprometia com esse novo regime, menor a chance de um retorno controlado à democracia que pudesse, um dia, colocá-lo na vaga que almejava. A ironia se tornou brutal quando, nas conversas sobre o sucessor de Castelo Branco, o nome que emergiu com força não foi o dele, mas o de um general, Arthur da Costa e Silva. A mensagem, ainda que nunca formulada em voz alta, era clara. O ciclo militar não seria breve, como alguns civis haviam imaginado. O poder não voltaria tão cedo à mão de políticos, nem mesmo à mão de aliados leais como Magalhães. Nos bastidores, corriam histórias de reuniões em que generais, impacientes com as disputas entre civis, teriam dito algo do tipo: "A revolução ainda não acabou, e quem manda nela somos nós." Para um homem que tinha passado a vida domando conselhos de administração e diretórios partidários, era chocante perceber que, ali, seus argumentos valiam menos que a hierarquia de uma farda. Derrotado nessa corrida silenciosa pela presidência, Magalhães recuou, mas não se afastou do palco.
Em 1967, elegeu-se senador por Minas pela Arena, voltando ao Congresso numa posição estratégica. Era, ao mesmo tempo, voz influente do regime e representante de um Estado que começava a sentir, na pele, o peso do autoritarismo. No Senado, ajudou a aprovar leis que consolidavam um novo modelo. Apoiou medidas econômicas que preparariam o terreno para o chamado milagre brasileiro. Em seus discursos, misturava a defesa da segurança nacional com promessas de desenvolvimento. Portos mais modernos, siderúrgicas ampliadas, rodovias cortando o interior. Para muitos, era o típico senador da ordem. Para outros, um homem tentando provar, desesperadamente, que a opção pelo golpe tinha sido apenas o início de um caminho que ainda poderia levar a algum tipo de prosperidade. Mas a lógica do medo, uma vez instalada, é difícil de controlar. Em 1968, com o AI-5, o regime mergulhou em seu período mais sombrio. Cassações em massa, fechamento do Congresso, censura sistemática, tortura como política de Estado. Magalhães, que ajudara a abrir a porta desse processo em 1964, viu o monstro crescer além da conta. Publicamente, manteve o alinhamento, votou com o governo, evitou confrontos diretos. Privadamente, colhia relatos de abusos, ouvia desabafos de colegas caçados, via amigos antigos partirem para o exílio ou para a clandestinidade. A pergunta que talvez o assombrasse, nas noites silenciosas de Brasília, era simples e devastadora. Até onde aquilo ainda correspondia ao projeto original que ele dizia defender? A rivalidade com Tancredo, nesse momento, ganhou um novo contorno inesperado. O antigo aliado de Goulart, agora na oposição consentida do MDB, tornava-se uma das vozes mais hábeis contra os excessos do regime. Enquanto Magalhães sustentava o edifício por dentro, Tancredo batia nas colunas por fora, denunciando abusos, pedindo distensão, costurando. Em silêncio, contatos com militares mais moderados, era como se os dois encenassem diante do país um drama espelhado. O político que acreditava poder domar a ditadura de dentro versus o político que tentava empurrá-la, de fora, de volta para algum tipo de legalidade. A história, implacável, registraria cada voto, cada silêncio, cada ausência. Nos anos 70, com o milagre econômico, garantindo índices de crescimento impressionantes, Magalhães viveu seu momento de aparente vindicação. As grandes obras, o crédito abundante, a expansão de indústrias e do consumo permitiam ao regime vender a imagem de que a aposta em ordem e progresso tinha dado certo. Em discursos, ele falava de cifras, balanços, gráficos, como fizera no início de sua carreira como banqueiro. Repetia que o Brasil, finalmente, encontrara um caminho de crescimento sustentável, livre da anarquia sindicalista, que tanto temera nos anos de Goulart. Mas, mesmo naquele auge, a sombra do prazo voltava a persegui-lo. Regimes autoritários, ele sabia, não sobrevivem apenas de crescimento. Precisam lidar com a sede de participação que, cedo ou tarde, explode. Foi nesse clima que a palavra abertura começou a circular nos bastidores do poder. Lenta, gradual, segura. Assim os generais a definiam. Para Magalhães, era ao mesmo tempo oportunidade e ameaça. De um lado, via a chance de reabilitar sua biografia, apresentando-se como ponte entre o velho regime e uma nova etapa democrática. De outro, sabia que a volta do jogo político aberto traria de volta também fantasmas do passado. A memória de seu papel no golpe, a rivalidade com Tancredo, agora fortalecido como um dos articuladores civis da transição. Mais uma vez, o relógio corria, marcando uma janela curta. Ou ele se reposicionava a tempo, ou seria engolido pelo próprio processo que ajudara a desencadear. A partir de meados da década de 70, algumas atitudes suas começaram a surpreender quem o via apenas como linha dura. Em debates no Senado, passou a defender com mais ênfase a necessidade de anistia ampla, estudando fórmulas que permitissem o retorno de exilados e o fim das perseguições políticas mais visíveis. Não rompeu com o regime. Longe disso, mas passou a se alinhar com o segmento moderado dos militares que enxergava o endurecimento, infinito como caminho certo para um colapso. Era um movimento delicado. Se avançasse demais, seria taxado de traidor pelos radicais. Se ficasse parado, seria varrido pela maré. De mudança que se anunciava, como sempre, tentava se equilibrar na corda bamba. Nesse processo, a relação com Tancredo ganhou um último giro de roteiro.
Se antes eram rivais em campos opostos, agora, em certos momentos, cruzavam-se como interlocutores necessários na engenharia da transição. Em conversas discretas, longe dos microfones, podiam discutir cenários de retorno das eleições diretas, rearranjos partidários, garantias para os militares. Era como se dois antigos duelistas, exaustos, se vissem obrigados a caminhar lado a lado por um corredor estreito, sabendo que, se um empurrasse o outro, ambos cairiam. O tempo, que antes era aliado da audácia de Magalhães, agora parecia cobrar a fatura de cada decisão tomada desde 1964. Enquanto isso, no país real, novas gerações que não tinham vivido o governo Goulart cresciam sob o peso da censura, da propaganda oficial, mas também da inquietação. Estudantes nas universidades, operários nas fábricas do ABC, jornalistas que driblavam a tesoura estatal, quando as manifestações por abertura política começaram a ganhar corpo, com comícios, passeatas, cartas públicas assinadas por artistas e intelectuais, Magalhães assistiu a tudo com uma mistura de déjà-vu e estranhamento. Havia algo familiar naquele caldo de mobilização. Lembrava os anos pré-64. Mas os papéis estavam invertidos. Agora, ele era o homem do sistema, não o articulador da derrubada. A contagem regressiva para o fim do regime militar, que se aceleraria a partir do final dos anos 70, colocaria José de Magalhães Pinto diante de sua última grande prova. Como atravessar a ponte de volta à democracia sem ser esmagado pelo peso de seu próprio passado? O banqueiro, o governador conspirador, o chanceler alinhado à Guerra Fria, o senador da ordem. Todos esses personagens se acumulavam, num só corpo, numa só biografia. E mais uma vez, como em 1964, ele teria pouco tempo para decidir de que lado da história pretendia aparecer quando as luzes se acendessem de novo. Enquanto milhões nas ruas gritavam, "Diretas já!", um homem que ajudara a calar as ruas em 1964 observava tudo pela televisão, sentado numa poltrona de couro gasto, naquele mesmo país em que ele convocara tanques. Agora eram vozes, cartazes e lágrimas que marchavam. O contraste era brutal. José de Magalhães Pinto, o estrategista frio do golpe, transformado em espectador de uma festa democrática, que um dia ele imaginara conduzir do alto da faixa presidencial. O relógio na parede marcava quase 7 da noite. Os repórteres falavam em última chance, janela histórica, contagem regressiva. De repente, o tic-tac que o perseguira desde 1964 voltava, implacável. Só que dessa vez, não eram os generais que tinham pouco tempo. Era ele. A abertura lenta, gradual e segura ganhava corpo. E Brasília parecia viver em estado de espera permanente. Nos salões do Congresso, o ambiente lembrava um teatro prestes a trocar de cenário. Assessores carregando pilhas de papéis, deputados, cochichando em corredores, generais moderados circulando com pastas discretas, emissários de empresários tentando garantir que, qualquer que fosse o desfecho, seus interesses continuariam protegidos. No meio desse redemoinho, Magalhães andava mais devagar, mas com a mesma atenção de sempre. Um passo, um cumprimento, uma pausa para ouvir um boato. Outro passo, uma parte no plenário, um recado sussurrado ao pé do ouvido de um ministro. Ele sabia que o regime que ajudara a erguer estava começando a desmontar as próprias colunas, e intuía algo ainda mais incômodo. Se não se movesse logo, corria o risco de ser esmagado por esses escombros simbólicos. A velha rivalidade com Tancredo Neves, que atravessara décadas, reaparecia com um brilho renovado. Tancredo, agora figura central da oposição moderada, conversava com militares, governadores, sindicalistas, bispos, empresários. Costurava, em silêncio e com paciência mineira, uma saída negociada para o fim da ditadura. Enquanto isso, Magalhães continuava formalmente no campo governista, cercado de figuras que insistiam na ideia de que a revolução ainda tinha fôlego para mais alguns anos. O duelo entre os dois mineiros ganhava um novo formato. De um lado, o homem que tentava domesticar os generais por dentro. De outro, o político que aceitara o papel de interlocutor da sociedade civil. Ambos sabiam que o país não teria muitas chances de acertar a mão. O tempo jogava contra os dois, mas o relógio da história, caprichoso, parecia bater mais favoravelmente para Tancredo. Quando o debate sobre a anistia começou a incendiar o país, no final da década de 70, Magalhães viu uma brecha. A lei de anistia não era apenas um instrumento jurídico, era também uma chave narrativa.
Permitiria o retorno de exilados, a libertação de presos, mas também oferecia, nas entrelinhas, uma espécie de salvo-conduto para aqueles que haviam sustentado o regime. Em reuniões fechadas, o senador mineiro defendia a fórmula ampla, geral e irrestrita, repetindo que o país precisava virar a página para poder avançar. Para alguns, era cinismo. O homem que participara da instalação da ditadura agora pedia esquecimento. Para outros, era realismo. Sem alguma forma de perdão recíproco, a transição poderia descambar para o acerto de contas sangrento que tantos temiam. No plenário, a votação da anistia foi tensa, carregada de símbolos. Nos bastidores, circulavam listas de nomes. Professores demitidos, jornalistas caçados, estudantes presos, oficiais punidos por si recusarem a participar de repressões. Magalhães ouvia alguns desses casos com um misto de desconforto e distanciamento. Em certa noite, um assessor mais jovem, emocionado, lhe contou a história de um colega que passara anos entre prisões e exílios por ter defendido reformas de base. O senador, calado, levantou-se da cadeira, caminhou até a janela e ficou olhando a escuridão de Brasília. Não pediu desculpas, não fez discurso de autocrítica. Limitou-se a dizer, em voz baixa, quase como se falasse consigo mesmo, que política é escolher entre males, e às vezes o mal que se quer evitar volta de outro jeito. A frase não confortou ninguém, mas mostrava o labirinto mental em que ele próprio se enredara. O tempo para Magalhães deixara de ser apenas uma contagem institucional. Tornara-se também uma questão física. O cabelo embranquecera. A voz, antes firme, ganhara um tom mais rouco, arranhado por infindáveis discursos e noites mal dormidas. Exames médicos começavam a sugerir cuidados, dietas, repouso. Mas ele resistia. Ainda tinha um objetivo secreto que quase não confessava nem a aliados próximos. Queria chegar vivo e politicamente relevante à hora decisiva da transição, aquele momento exato em que o Brasil deixaria de ser governado por generais e voltaria a ser comandado por um civil. Imaginava-se ao menos no centro da plateia, se não no palco. Em silêncio, repetia para si mesmo que não seria reduzido à nota de rodapé da história que ajudara a escrever. Quando o ciclo dos generais começou, enfim, a mostrar sinais claros de esgotamento, os movimentos se aceleraram. Governadores de oposição foram sendo eleitos em alguns estados. A censura afrouxou. O MDB transformou-se em MDB, PMDB, mosaico de tendências e ambições. Tancredo despontava como articulador de uma frente ampla, capaz de falar com antigos adversários sem perder a confiança da militância. Do lado governista surgiram fissuras. Homens que, como Magalhães, haviam apoiado o regime desde 1964, agora se dividiam entre a lealdade ao sistema e o instinto de sobrevivência política. Num desses serões mineiros, em casa de um empresário poderoso, os dois, Magalhães e Tancredo, voltaram a se encontrar cara a cara, sem microfones e sem taquígrafos. A sala cheirava a charuto e café forte. Do lado de fora, um jardim silencioso. Os presentes sabiam que não estavam diante de um encontro qualquer. Eram duas biografias se encarando. Dois projetos de país que, por décadas, tinham batido de frente. Tancredo falou primeiro, com aquele tom manso que escondia lâminas. Falou de reconciliação, de pactos, de costurar a volta da normalidade sem humilhar as Forças Armadas. Magalhães ouviu, sério, com as mãos cruzadas. Quando respondeu, evitou discutir 1964 diretamente. Preferiu falar de futuro, de riscos de radicalização, de necessidade de preservar a economia, de garantir que a transição não devolvesse o país ao caos que ele jurava ter visto no final do governo Goulart. O diálogo não apagou o passado, mas deixou no ar uma impressão inquietante, de que naquele ponto os dois antigos rivais dependiam um do outro para evitar que o país descambasse para o abismo. A verdadeira corrida, no entanto, começou quando ficou claro que o regime não resistiria a mais um ciclo presidencial militar. A ideia de uma eleição indireta em um colégio eleitoral surgiu como solução intermediária. Nem o salto no escuro das diretas imediatas, nem a prorrogação indefinida do poder dos generais, para Tancredo, era a oportunidade de ouro. Com sua capacidade de diálogo e sua imagem de oposicionista responsável, poderia convencer setores do governo a aderir ao seu nome. Para Magalhães, a situação era mais ambígua e dolorosa. A mesma engrenagem institucional que ele ajudara a construir agora produzia, diante de seus olhos,
o cenário do qual ele próprio se imaginara protagonista. Em vez de Magalhães Pinto, presidente da República, o que se desenhava era Tancredo Neves, presidente civil da transição. Nos bastidores do Congresso, houve quem sussurrasse o nome de Magalhães como possível terceira via. Um civil capaz de manter pontes com a caserna e, ao mesmo tempo, dialogar com parte da oposição. Foram balões de ensaio tímidos, notas de rodapé em conversas mais amplas. O relógio, porém, não colaborava. Ele já não tinha a idade nem o fôlego político para disputar palmo a palmo os votos do colégio eleitoral. Além disso, carregava, ao contrário de Tancredo, o peso explícito de ter sido um dos articuladores do golpe de 64. Numa transição em que símbolos importavam tanto quanto programas, esse detalhe era devastador. O mesmo passado que, por anos, servira de credencial, agora funcionava como âncora. O twist mais cruel daquela história não veio de um general, mas de um bisturi. Quando Tancredo foi eleito no colégio eleitoral, em 1985, a imagem do rival vitorioso correu o país. Abraçado a aliados, cercado de fotógrafos, o mineiro que ficara do lado derrotado em 1964 finalmente tocava, com a ponta dos dedos, a presidência. Para Magalhães, ver aquela cena foi como assistir a uma versão invertida de sua própria trajetória. Lembrou-se da madrugada do golpe, dos telefonemas, das reuniões secretas, das promessas de que, dali a pouco, o poder voltaria às mãos corretas. 21 anos depois, o Brasil só estava prestes a ter um presidente civil porque aquele ciclo que ele ajudara a abrir havia fracassado em cumprir sua promessa de transitoriedade, mas o país, mais uma vez, parecia brincar com seus próprios planos. Na véspera da posse, Tancredo adoeceu. A cirurgia de emergência, os boletins médicos contraditórios, as correntes de oração, o suspense diário nos telejornais. Tudo isso criou um clima de tragédia nacional. O Brasil inteiro, num misto de angústia e ansiedade, percebeu que tinha pouco tempo para responder a uma pergunta brutal. E se o homem, escolhido para conduzir a volta à democracia, não sobrevivesse? Para Magalhães, cada boletim médico tinha um sabor amargo e ambíguo. Via no sofrimento do velho rival um drama humano devastador, mas também a confirmação de que o tempo, aquele velho algoz, não respeita projetos nem biografias. Quando Tancredo morreu, sem ter tomado posse, o país mergulhou em luto, mas seguiu em frente com José Sarney na presidência. A transição democrática, embora mutilada, continuou. Para Magalhães, foi como assistir a um filme em que todos os protagonistas, exceto ele, tinham seu grande momento de brilho. Uns pela glória, outros pela tragédia. O banqueiro que se tornara governador, o governador que se tornara chanceler. O chanceler que vira o poder escapar para os generais, agora se via, já idoso, assistindo à consolidação de uma ordem democrática à qual ele jamais seria plenamente associado. Não havia faixa, não havia praça com seu nome, não havia multidão gritando por ele. Havia um homem envelhecido, conhecido, citado, mas sempre com um asterisco. Um dos articuladores civis do golpe de 1964. A redemocratização trouxe de volta velhas palavras que, por anos, haviam sido perigosas. Socialismo, esquerda, movimento social, direitos humanos, trouxe também novas. Hiperinflação, plano econômico, ajuste estrutural. No Congresso, as discussões sobre a nova Constituição fervilharam. Magalhães, com saúde já mais frágil, acompanhava à distância muitos desses debates. Em algumas sessões solenes, foi convidado, cumprimentado, elogiado pela longa trajetória de serviços prestados, como manda o ritual. Nos corredores, porém, ouvia-se, aqui e ali, comentários mais ácidos. Lembranças de 1964, de 1968, do AI-5, da diplomacia alinhada aos Estados Unidos. Sua biografia tornara-se um terreno minado, em que qualquer elogio vinha acompanhado de uma sombra. Nas empresas, o mundo também mudara de ritmo. Bancos se fundiam, grupos financeiros cresciam de forma vertiginosa. O crédito internacional entrava e saía do país como maré alta. O velho banqueiro de Minas, que no passado se orgulhara de entender como poucos a dança dos números, agora assistia a uma geração de executivos jovens, agressivos, falando de derivativos, globalização, mercado de capitais. Seu estilo de comando, baseado em relações pessoais, em conversas de gabinete, em apertos de mão selando acordos, parecia coisa de outro século.
Em determinado momento, viu o próprio império financeiro que ajudara a erguer e enfrentar dificuldades. A cena de um homem que havia manipulado cifras e orçamentos públicos de forma tão confortável, agora preocupado com balanços deficitários e investigações sobre bancos, tinha algo de irônico e cruel. Nos últimos anos de vida, a figura de Magalhães foi lentamente se retirando do centro da arena. Passou a aparecer mais em homenagens, entrevistas retrospectivas, mesas redondas sobre os bastidores de 1964, do que em disputas reais por poder. Em conversas com jornalistas, repetia algumas justificativas conhecidas: o medo do comunismo, o risco de desordem social, a necessidade de salvar as instituições. Em certos momentos, porém, deixava escapar fissuras no discurso. Ao ser perguntado se, olhando para trás, teria feito algo diferente, hesitava por um segundo a mais do que o conveniente, suspirava e respondia com frases mais vagas, sobre circunstâncias históricas, sobre como é fácil julgar o passado com os olhos do presente. Nunca houve uma confissão explícita de arrependimento, mas havia pausas, olhares perdidos, uma espécie de fadiga moral que as palavras não conseguiam esconder por completo. O Brasil, enquanto isso, seguia em frente, cambaleando entre planos econômicos fracassados e tentativas de estabilização, entre denúncias de corrupção e novas esperanças. Novas lideranças surgiam. Velhas siglas mudavam de nome, de cor, de discurso. Uma nova geração crescia sem lembranças diretas do golpe de 64, conhecendo aquele período apenas por livros, filmes e reportagens. Para muitos desses jovens, o nome Magalhães Pinto soava distante, quase abstrato, mais um personagem na longa lista de políticos que fizeram e desfizeram o país. O homem que, por um breve momento, se julgara candidato natural à presidência, via-se agora diluído numa memória coletiva fragmentada, em que sua imagem concorria com dezenas de outros rostos, slogans e crises. Em 1996, quando José de Magalhães Pinto morreu, aos 87 anos, o Brasil era outro. A ditadura estava no passado, a inflação havia sido domada, o mundo falava em globalização, blocos econômicos, internet. Nos obituários, os jornais resumiram sua vida em fórmulas que tentavam dar conta do paradoxo: banqueiro e líder político, ex-governador de Minas e chanceler do regime militar, articulador civil do movimento de 1964. Alguns lembraram suas obras em Minas, estradas, escolas, programas de desenvolvimento regional. Outros destacaram seu papel na derrubada de João Goulart. A rivalidade com Tancredo foi mencionada como curiosidade histórica, quase como um romance de época. 2 mineiros, 2 projetos, 2 desfechos. Seus últimos dias, passados entre internações e períodos de convalescença, foram marcados por uma solidão peculiar. Não a ausência de pessoas. Havia família, amigos, velhos aliados, mas a sensação de que a única testemunha capaz de entender plenamente o peso daquela biografia era o próprio protagonista. À noite, no silêncio do quarto, talvez lhe viessem à mente imagens de tanques cruzando pontes, de discursos inflamados, de corredores, de palácios, de conversas em embaixadas, de gráficos de crescimento econômico, de comícios por diretas, de salas de cirurgia transmitidas em rede nacional. Tudo isso condensado numa vida que começara em Poços de Caldas, num Brasil agrário, e terminara num país urbano, contraditório, em busca de respostas para cicatrizes que ele ajudara a abrir. O relógio, aquele mesmo que marcara madrugadas de conspiração e tardes de votação no Senado, parou de contar para ele, mas continuou, implacável, para o país que ele tentou moldar. A história, lenta e sem piedade, ainda pesa as escolhas de José de Magalhães Pinto numa balança que não se decide entre condenação e absolvição. De um lado, o homem que viu no golpe de 1964 uma solução e abriu a porta para um regime de exceção que mergulhou o Brasil em anos de medo. De outro, o político que, já dentro desse mesmo regime, tentou conduzi-lo a uma transição negociada, evitando que o país desabasse numa nova ruptura traumática. Entre esses extremos, há um labirinto de gestos, alianças, silêncios e cálculos. E talvez seja esse o legado mais incômodo de sua história. A lembrança de que, por trás de datas e decretos, não existem heróis ou vilões puros, mas homens que acreditam enxergar o futuro melhor do que os outros. E que, nessa arrogância, podem abrir caminhos que depois não conseguem mais controlar.
Quando o nome de José de Magalhães Pinto aparece em algum livro ou debate, não é apenas um personagem que retorna, é também o eco de uma pergunta que ainda inquieta o país. Até onde se pode ir, em nome da ordem, antes que a própria ordem se transforme em algo mais sombrio do que o medo que se dizia combater? O relógio da história, que ele tentou dobrar, continua marcando o tempo, lembrando que respostas desse tipo nunca são simples e raramente chegam a tempo para quem mais gostaria de ouvi-las.